A saúde do planeta exige cuidados. É preciso medir sua temperatura em terra e nos oceanos, checar a diminuição da camada de gelo nos polos e o aumento do nível do mar, registrar os desmatamentos e incêndios florestais, a poluição dos lagos, rios e mares e ficar de olho nas mudanças climáticas. São muitos os desafios e, para enfrentá-los, a Agência Espacial Europeia, a ESA, desenvolve um projeto denominado Copérnico, que já tem 6 satélites em operação e pretende enviar mais 4 até o final da década. Cada satélite da série Sentinela tem funções específicas, que somadas se voltam para um objetivo principal: a preservação do planeta e de suas riquezas naturais, que garantem a vida de seus bilhões de habitantes. Esta edição do Matéria de Capa está só começando. Fique com a gente. Os dados levantados pelo programa Copérnico são utilizados pelos países da União Europeia como base para inúmeros projetos, em especial aqueles que procuram responder aos desafios da urbanização, da proteção ambiental e da segurança alimentar. O vídeo que você vai ver agora dá uma ideia de como operam os satélites e o que eles registram. O monitoramento do Ártico é um dos focos principais dos satélites da Agência Espacial Europeia. A explicação é simples. O degelo da calota polar preocupa os cientistas e as mudanças que acontecem lá se refletem em todo o planeta. O Ártico. Um ambiente hostil com seus longos períodos de escuridão e temperaturas abaixo de zero durante boa parte do ano. Mas é um dos pontos vitais para a pesquisa científica sobre as condições do planeta e as mudanças provocadas pela crise climática. Daí a importância da coleta de dados via satélite. Do alto, as câmeras registram qualquer alteração e têm um alcance muito maior do que as equipes no solo. Sobrevoando a Terra a uma altura de 800 quilômetros, os satélites da ESA fazem uma varredura diária, o que permite um levantamento sobre todas as variações na camada de gelo. E o resultado tem sido assustador, segundo os cientistas. Os glaciares se desmancham num ritmo acelerado, despejando enormes quantidades de gelo no oceano. O resultado disso é o aumento do nível nos mares, um perigo para todo o globo.
Ao mesmo tempo, a permafrost, a camada que fica abaixo do gelo da superfície, com o derretimento, libera gás metano, um perigoso agente do efeito estufa. Os dados mostram que a cobertura de gelo da Groenlândia vem diminuindo nos últimos anos, a exemplo do que ocorre no Ártico. Isso é consequência direta do aumento das temperaturas médias globais. Esta é uma região que vem passando por dramáticas mudanças, afirma a coordenadora de pesquisas da ESA, Tânia Casal. E ela faz um alerta. Esta área sofre o impacto do que acontece muito longe daqui. E se tudo isso desaparecer, todos vamos sofrer as consequências no futuro. Afinal, como ocorrem as mudanças e por que toda a área recebe esse impacto? Quando a camada de gelo derrete, ela injeta enormes quantidades de água no oceano. Isso eleva o nível dos mares em todo o planeta, pondo em risco as cidades costeiras. Ao mesmo tempo, promove alterações no grau de salinidade da água e até mesmo nas correntes marítimas. Quando as correntes mudam seu curso, elas transportam água aquecida para os polos, o que, por sua vez, aumenta a evaporação e traz tempestades. Tudo isso acaba levando a drásticas alterações no clima, não apenas nos polos, mas em todo o globo. Não é suficiente monitorar a situação das calotas polares ou do nível do mar em 5 anos e depois parar. É preciso fazer isso de forma permanente, explica Philippe Gaudy, cientista francês responsável pelo Programa de Observação da Terra da ESA. Guido Levrini, diretor do Programa Copérnico, diz que cada satélite tem uma missão específica. O Sentinela-1 tem a função de alertar para desastres naturais e situações de emergência. O 2 observa a parte terrestre do globo. O 3 e o 6 monitoram os oceanos e rios. O 4 e o 5 registram alterações na atmosfera do planeta. Registrar dados para a ciência do clima e para a proteção de milhões de pessoas que enfrentam o perigo do aumento no nível do mar. Esses são os principais objetivos do Sentinela-6, o mais recente satélite do programa Copérnico, que fará o mais amplo mapeamento dos oceanos já planejado até agora. 3, 2, 1, 0. Lançado da base de Vandenberg, na Califórnia, esse satélite é resultado de uma operação conjunta entre a NASA e a Agência Espacial Europeia. Seus equipamentos foram programados para garantir um rigoroso monitoramento do nível dos mares. O projeto vai levantar dados que interessam a centenas de milhões de pessoas que residem em áreas costeiras, que podem ser invadidas rapidamente pelo mar. Em alguns locais, menos de 1 metro já seria suficiente para provocar um desastre. A cada 10 dias, o Sentinela-6 fará um levantamento de 95% dos oceanos. Além do nível do mar, os instrumentos registram alterações nas correntes marítimas, na velocidade dos ventos e outros dados. Tudo que possa interessar aos cientistas, ao setor de navegação marítima e aos moradores de áreas litorâneas. Seu antecessor, o Sentinela-5, tem a função específica de monitorar os gases de efeito estufa, que provocam o aquecimento do planeta, além de sua composição química. Navegando numa órbita polar a 804 quilômetros de altitude, o satélite mede as concentrações de ozônio, dióxido de nitrogênio, dióxido sulfúrico, metano e outros gases que se concentram na atmosfera terrestre, causando alterações no clima. Para isso, utiliza um conjunto de instrumentos ópticos que captam as radiações ultravioleta e infravermelho. O resultado é uma análise de todos os componentes químicos presentes na camada superior que envolve o planeta. Agora você vai ver uma ilustração em computação gráfica que mostra a importância dos satélites no monitoramento dos recursos do planeta. Since 1970, the world's population has doubled.
Em menos de meio século, a população do planeta mais do que dobrou. Hoje passa de 7 bilhões e 500 milhões de habitantes e não para de aumentar. Quanto mais pessoas, mais recursos são necessários. Precisamos de mais casas, ruas, escritórios, mercados, locais de estacionamento e muito mais. E ainda maior quantidade de alimentos, principalmente aqueles básicos como arroz, massas, batatas, vegetais, carnes e frutas. Isso significa que as cidades e as áreas rurais terão que se expandir para regiões até então preservadas. Enormes extensões de florestas tropicais são derrubadas para dar lugar à produção agropecuária, a fim de atender à demanda por mais alimentos. Acontece que, se esse processo avançar ainda mais, o resultado será a destruição do pulmão verde do planeta, que garante o oxigênio que respiramos. Mas como evitar isso? A resposta é simples. É preciso garantir a preservação dos recursos existentes e administrá-los de forma responsável. Daí a importância da tecnologia espacial no monitoramento desses recursos. Os satélites registram imagens que alcançam a precisão de uma única árvore e revelam se ela foi derrubada ou não. Mapeiam as florestas independente da permissão de governos e captam imagens dia após dia que são analisadas pelos especialistas. Os satélites da série Sentinela da Agência Espacial Europeia, ESA, realizam esse trabalho utilizando as tecnologias mais avançadas. As câmeras de infravermelho conseguem identificar todas as alterações, incluindo até a cor das árvores. O Sentinela-2 pode detectar qualquer ponto do planeta onde uma área florestal foi derrubada. Pode distinguir entre uma árvore saudável e uma que está morrendo, ou entre uma mata nativa preservada e uma em extinção. E tem mais, onde haverá boas colheitas ou queda na produção agrícola. Tudo isso pode fazer a diferença entre a oferta de alimentos e a fome para milhões de pessoas. As imagens vindas do espaço ajudam na luta contra a devastação das florestas, detectando as alterações até nos pontos mais remotos do planeta. O Sentinela-2 também contribui para monitorar recursos como áreas disponíveis, água, adubos, indicando onde são abundantes e onde são escassos. Pode apontar, por exemplo, onde será necessária a irrigação para garantir boas colheitas. In fact, a very good one, to make our world a better place. Bianca Hirsch, gerente da Missão 2, explica que esse satélite permite um monitoramento completo da área terrestre do planeta a cada 5 dias, apontando a temperatura do solo, mudanças na vegetação, estiagens e outros fenômenos. Cerca de 90% do comércio mundial são transportados por via marítima. E até há pouco tempo não havia um sistema global de controle do tráfego de navios, afirma o diretor Guido Levrini, lembrando que o programa Copérnico permite esse controle. No próximo bloco, informações precisas sobre desmatamento, acessíveis para qualquer pessoa e de graça. E mais um dos mais belos cenários do mundo ameaçado. A gente volta já. Um dos mais belos cenários do mundo, as Maldivas, vêm sendo monitoradas pelos satélites Sentinelas e o resultado vai ajudar cientistas a entender os reais riscos enfrentados por uma das regiões do globo mais ameaçadas pela crise climática. Destino turístico imperdível para os amantes de praias paradisíacas, a República das Maldivas é um país composto por 1.200 ilhas, como podemos ver nessas imagens captadas pelo satélite Sentinela-3 da ESA. Uma visão impressionante do arquipélago, localizado no Oceano Índico, a cerca de 700 quilômetros a sudoeste da Índia, que pode ser vista no topo do vídeo à direita. O arquipélago reúne uma cadeia de pequenas ilhas de corais, agrupadas em atóis com formações arredondadas de recifes.
É um dos países geograficamente mais dispersos do mundo, ocupando cerca de 90 mil quilômetros quadrados de oceanos. A maior parte dos atóis das Maldivas consiste em recifes de corais em formato de anéis que suportam as minúsculas ilhas. Nessa imagem, as ilhas de Udavu e Adu estão parcialmente cobertas por nuvens. Frequentemente, o arquipélago está encoberto, o que faz dessa imagem com o céu praticamente limpo uma raridade. A República das Maldivas é um dos países com menor altitude no planeta. 80% do seu território ficam a menos de 1 metro do nível do mar, o que deixa sua população de 500 mil habitantes em situação extremamente vulnerável a condições climáticas, como marés, tempestades e eventos extremos. Um relatório especial do IPCC, o painel intergovernamental para as mudanças climáticas das Nações Unidas, alerta para a elevação do nível do mar em 1 metro até o fim deste século, o que pode significar o desaparecimento de boa parte das Maldivas. As medições realizadas pelo Sentinela-6 vão fornecer informações detalhadas sobre como a elevação do nível dos mares afetará as pessoas. Os dados serão comparados com informações obtidas desde 1992, quando as medições começaram com o satélite Poseidon e seguiram com a série de satélites Jason. A análise dos cientistas permitirá o desenvolvimento de planos de ação para países como a República das Maldivas. Você gostaria de ser um dos primeiros a ser informado sobre qualquer ocorrência de desmatamento ou incêndio em florestas tropicais? Essa informação está disponível online e de graça. Quem está pagando a conta é o governo da Noruega. O mundo perde uma área de florestas tropicais equivalente a 40 campos de futebol a cada minuto. O governo da Noruega gasta 320 milhões de dólares ao ano para combater o desmatamento, através de um programa chamado Iniciativa para o Clima e as Florestas. Trata-se de uma parceria com as empresas de serviços de satélite Kongsberg, Planet e o braço aeroespacial da Airbus. Juntas, elas fornecem imagens de alta resolução como parte da campanha de combate ao desmatamento e preservação das florestas tropicais. Para combater a destruição das florestas, é necessário ter informação. É preciso saber onde e quando ela está acontecendo. As imagens oferecem a qualquer pessoa os dados sobre as ocorrências. Tudo de graça. E são tão precisas que podem detectar a derrubada de uma única árvore. Os satélites cobrem as florestas de 64 países e os dados são atualizados diariamente. Registram as transformações naturais, a derrubada da mata e a atividade de exploração de madeira. Além da preservação dos recursos naturais, a iniciativa leva em conta as necessidades das populações indígenas, mas o foco principal está na vigilância contra a destruição. Ao oferecer o serviço gratuito para milhões de pessoas, o governo norueguês procura contribuir para conter as mudanças que afetam todo o planeta. Para acessar as imagens, basta entrar nesse endereço: www.globalforestwatch.org. Agora vamos a algumas curiosidades sobre a exploração do espaço. Você sabe por que os foguetes sobem voando de lado e não em rota vertical? Esse é apenas um dos detalhes que trazemos sobre o assunto. O planeta Terra, com sua atmosfera, oxigênio e vida, é único no sistema solar. A maioria dos 99,99999 e muitos outros 9% do universo é apenas espaço. Então, vamos a alguns detalhes interessantes sobre o espaço extraterrestre. Se um automóvel pudesse subir verticalmente, ele alcançaria o ponto onde se encontram os satélites mais próximos em apenas 2 horas. Mas a subida não impede a força gravitacional, que puxa tudo para baixo. Para se ter uma ideia, a gravidade no ponto onde circula a Estação Espacial Internacional, a 400 quilômetros de altura, é de 90% da existente aqui na Terra.
Você já reparou que os foguetes seguem uma trajetória quase horizontal? E tem que ser muito rápido, 400 vezes a velocidade normal de um automóvel, ou 8 km por segundo. Então, quando o foguete decola, dá para ver que ele voa para o lado e não verticalmente. Neste momento, o impulso gravitacional está agindo, mas a velocidade é tão grande que as naves conseguem vencer essa força e, finalmente, entrar em órbita. Aqui chegamos a outro ponto. Existem diferentes tipos de órbitas. Cada uma delas depende do que você precisa fazer no espaço. Boa parte dos satélites realiza tarefas relacionadas com a saúde do planeta. Por exemplo, em órbitas mais próximas, monitoram o meio ambiente. Nas mais altas, garantem o funcionamento dos sistemas de navegação por satélite que cobrem todo o globo. Um detalhe, quanto mais alto o voo, menor a velocidade. E quanto mais longe da Terra, menor a força gravitacional. Satélites meteorológicos ou de comunicação circulam em órbita geoestacionária em torno do Equador, acompanhando a rotação da Terra. Isso significa que permanecem num determinado ponto, voltados para um mesmo ângulo no solo. Quando se trata de voos espaciais, a órbita da Terra é só o começo. Com impulso suficiente, é possível ir muito além, aproveitando a força gravitacional dos demais planetas do Sistema Solar, alcançando outros mundos. Para entrar em órbita, a força dos foguetes é fundamental. Basicamente, trata-se de uma explosão controlada para uma única direção. Para mudar de órbita, os computadores de bordo disparam versões menores dos foguetes de lançamento, acoplados à nave-mãe. Uma certeza, viagem espacial significa ser sacudido. Antes da partida, as naves são submetidas a testes em simuladores de terremotos. Também são expostas a ruídos ensurdecedores para verificar se podem suportar as condições de lançamento. A temperatura no espaço está relacionada à localização da nave. Pode ser muito quente ou muito fria, dependendo de estar exposta ao Sol ou na sombra de algum planeta. Na fase de preparação para o voo, todas as naves passam por testes de extremo calor ou frio para se ter certeza que não vão superaquecer ou congelar. O espaço possui alta radioatividade, gerada por partículas carregadas de energia emitidas pelo Sol. Para reduzir os riscos de danos, os instrumentos das naves são submetidos a testes com isótopos nucleares ou aceleradores de partículas. Também é preciso estar atento ao clima no espaço. Tempestades solares podem danificar as estações terrestres, que monitoram os satélites em órbita, além dos próprios sistemas das naves. O perigo da radiação solar explica por que a Estação Espacial Internacional fica a apenas 400 quilômetros de altura, onde está protegida pelo campo magnético da Terra. Os astronautas também utilizam instrumentos que monitoram o nível de radiação no interior das naves, disparando alertas de perigo. O espaço é infinito. Quando o supertelescópio Hubble fez seu mergulho mais profundo, revelou a existência de inúmeras galáxias em um universo em constante expansão. E por que estudar tudo isso? Porque os resultados trazem muitos benefícios para todos aqui na Terra. Primeiro, porque a indústria espacial desenvolve tecnologias que podem ser aplicadas a diversos campos da ciência, incluindo a saúde. Ao mesmo tempo, investigando o espaço, podemos acompanhar fenômenos que estão diretamente relacionados com o nosso dia a dia. Por exemplo, as tempestades solares, que afetam as comunicações, ou a circulação de asteroides que podem, no futuro, colocar em risco o planeta. Daqui a pouco, o que os satélites sabem sobre cada um de nós? A resposta é já já. Não saia daí. Afinal, o que os satélites sabem sobre cada um de nós? Como eles descobrem onde estamos? Vamos ver na aula do físico Wilton Virgo. How does your smartphone know exactly where you are? Como o seu smartphone sabe exatamente onde você está? A resposta está a 19 mil quilômetros acima de sua cabeça, num satélite que marca o tempo usando um relógio atômico baseado na mecânica quântica.
Vamos por partes. A primeira coisa que nosso smartphone precisa determinar é a distância que ele se encontra de um satélite. Cada satélite emite sinais de rádio que viajam do espaço para o nosso telefone à velocidade da luz. O nosso telefone registra o tempo de chegada do sinal e o usa para calcular a distância até o satélite. Mas há um problema: a luz é incrivelmente rápida. Portanto, para calcular essa distância, precisamos do melhor relógio já inventado. Entram aqui os relógios atômicos, alguns tão precisos que não atrasam e nem se adiantam por um único segundo, mesmo que trabalhem durante os próximos 300 milhões de anos. Assim como um relógio de pêndulo depende do balançar constante de um lado para o outro, o tic-tac de um relógio atômico é mantido pela transição da energia de um átomo. É aí que entra em ação a física quântica. Pense em um carro em uma autoestrada. Quando aumentamos a velocidade, passamos gradualmente, por exemplo, de 30 a 100 km por hora. Mas com um carro atômico, não aceleramos de modo linear. Saltamos imediatamente de uma velocidade para outra. Os satélites GPS dependem dos átomos de césio e rubídio. Todos os átomos de césio 133 do universo oscilam exatamente a mesma frequência, feito que nem o mais habilidoso relojoeiro do mundo seria capaz. Portanto, graças ao relógio atômico, temos uma leitura rigorosa do tempo. Com a ajuda da teoria da relatividade de Einstein, é possível marcar a nossa localização exata num ponto no espaço. Para isso, basta termos uma rede de satélites de bilhões de dólares, átomos de césio, mecânica quântica, relatividade, um smartphone e nós. É simples, não? No problem. Uma crise climática que está longe de ser contida. Uma era de extinção em massa que está só começando. E níveis de poluição que afetam a saúde de milhões de pessoas. Esse é o estado do planeta que cientistas do mundo inteiro vêm tentando divulgar com o objetivo de chamar a atenção de governos e do público. Todos sabem que a solução passa pela redução no uso de combustíveis fósseis e nos cuidados com a preservação dos recursos naturais. São raros os exemplos como o Programa Copérnico da União Europeia ou a iniciativa do governo da Noruega, como vimos aqui. Só nos resta torcer para que esses exemplos se multipliquem. Esta edição do Matéria de Capa fica por aqui e nós voltamos na próxima semana, neste mesmo horário. Uma ótima noite para você e até lá.